Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gisele, professora de matemática aqui no canal Aula aí. O nosso assunto da aula de hoje é proporção, uma continuação do assunto que nós vimos lá na aula 1, razão. Agora é com vocês. Pegue lápis e papel para fazer as suas anotações, se inscreva aqui no canal, compartilhe com os amigos e vem comigo! Pessoal, vamos ver um pouco da proporção. Ela é a igualdade entre duas razões. Como nós vimos na primeira aula, a razão pode ser representada por uma fração. Então, nós teríamos aqui para proporção A sobre B igual a C sobre D. Para resolver a proporção, a gente vai utilizar a propriedade fundamental, que diz o seguinte: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos visualizar isso com um exemplo numérico para poder facilitar para vocês. Por exemplo, se eu tiver aqui, x sobre 3 é uma fração, uma razão, igual a 6 nonos, outra fração, outra razão. Nós, então, temos aqui uma igualdade entre duas razões, uma proporção. Aplicando a propriedade fundamental, nós vamos ter o seguinte: o produto dos meios. Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, os meios ali eu posso considerar o x e o 9. Então, x vezes 9, eu vou ter como resultado 9x. Isso é igual ao produto dos extremos. Considerando como extremos aqui o 6 e o 3, então 6 vezes 3, eu tenho o resultado 18. Então, 9x é igual a 18. Vamos isolar o x. X vai ser igual a 18 dividido por 9. Fazendo a conta, temos que x é igual a 2. Então, utilizando a propriedade fundamental da proporção, nós encontramos o valor procurado. Observe que esse 2, quando colocado ali no lugar do x, forma a fração 2/3. Se você multiplicar essa fração por 3, ela vai virar a fração 6 nonos, ok? Então, essa igualdade ali prova que a primeira fração é igual à segunda fração. Vamos continuar para uma parte muito importante quando a gente trabalha com razão e proporção, que é a identificação das grandezas. Primeiro, nós vamos ver as grandezas diretamente proporcionais. Eu trouxe um exemplo numérico para poder ficar mais fácil o nosso entendimento e visualização. O exemplo diz assim: em uma fábrica de massas, uma máquina processa 2 kg de massa por minuto. Então, eu montei aqui, pessoal, uma tabela para a gente poder visualizar essa informação dada. Então, aqui na tabela eu vou ter o tempo em minutos e a quantidade de massa em quilos. E ali o exemplo disse que em 1 minuto, a quantidade de massa processada pela máquina é de 2 quilos. Então, se a gente aumentar o tempo, logo a gente vai ter mais massa. Então, 2 minutos, eu vou ter 4 quilos de massa. Vou colocar mais um pouquinho, 3 minutos, eu vou ter um total de 6 quilos de massa. Se eu quadruplicar ali o meu tempo, 4 minutos, eu também vou quadruplicar a minha massa. Então, eu vou ter um total de 8 quilos. Observe o que acontece. Eu aumentei o tempo, logo eu aumento a produção de massa. Isso daqui é uma grandeza diretamente proporcional, que podemos resumir da seguinte forma: duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento na medida da primeira gera um aumento na medida da segunda, ou quando uma diminuição da medida da primeira gera uma diminuição da medida da segunda. Então, preste bem atenção porque é simples. As grandezas, quando elas crescem para o mesmo lado ou elas decrescem para o mesmo lado, elas são diretamente proporcionais. Elas sempre vão seguir o mesmo caminho. Se eu aumento uma, eu também aumento a outra. O inverso acontece quando a gente vai tratar as grandezas, como o nome diz, inversamente proporcionais. Esse exemplo aqui diz o seguinte: uma torneira leva 12 horas para encher uma piscina completamente. Criei também aqui uma tabela para visualizar melhor. Então, eu tenho ali a quantidade de torneiras e o tempo em horas. Então, o exercício diz que uma torneira leva 12 horas para poder encher uma piscina. Imagina se eu recorro e peço ajuda e abro mais uma torneira. Eu vou encher isso com mais tempo ou em menor tempo? Em menor tempo, pessoal? Eu vou ter duas saídas de água me ajudando ali a encher mais rápido.
Então, se eu tiver 2 torneiras, eu dobrei a quantidade de torneiras, então eu vou reduzir pela metade. O meu tempo será de 6 horas. Eu posso triplicar o número de torneiras, colocar lá 3 torneiras. Se eu tripliquei o número de torneiras, o meu tempo vai ser dividido por 3. 12 dividido por 3, 4 horas. Eu posso também quadruplicar o número de torneiras. Eu posso colocar 4 torneiras. Se eu quadrupliquei e coloquei 4 vezes, então eu vou dividir por 4. 12 dividido por 4 é igual a 3 horas. Então, observe o que aconteceu. Eu aumentei o número de torneiras, mas eu reduzi o meu tempo para poder ter a piscina completamente cheia. Então, eu tenho as grandezas inversamente proporcionais. Podemos dizer que elas são inversamente proporcionais quando uma varia na razão inversa da outra, como aconteceu aqui. Uma aumentou e a outra diminuiu. Se uma dobra, a outra fica pela metade. Se uma triplica, a outra é dividida por 3. Então, fiquem bem atentos, porque isso é cobrado na sua prova do Enem. Sempre identificar e interpretar se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos ver um exemplo aqui do que acontece nos probleminhas de regra de 3. Aqui, diz o seguinte: é o método para determinar o valor de uma incógnita quando são apresentadas 2 ou mais razões, sejam elas diretamente ou inversamente proporcionais. Ou seja, nem todos os probleminhas de regra de 3 são diretamente proporcionais. A gente tem que fazer a interpretação, porque se eles forem inversamente proporcionais, vai modificar na hora da gente fazer a nossa solução. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que diz o seguinte: supondo que cada funcionário de uma microempresa com 36 funcionários gasta 12 folhas de papel diariamente, quantas folhas serão gastas nessa mesma empresa quando o quadro de funcionários aumentar para 45? Observe que nós temos que organizar as grandezas dadas no problema. Então, ali ele falou o número de funcionários e ele falou a quantidade de folhas de papel que são gastas. Ele disse assim, 36 funcionários, gasta diariamente 12 folhas de papel. E ele me pergunta, quando ele tiver 45 funcionários, quantas folhas de papel serão gastas? Então, eu vou colocar um X aqui, porque é o que eu estou procurando. Observe o seguinte: o número de funcionários aumentou. Coloquei a setinha para cima para poder representar. Era 36, virou 45. 36 gastam 12 folhas. Então, se eu tiver mais pessoas utilizando folhas, eu vou gastar mais folha. Então, isso aqui também vai aumentar. Ou seja, isso já me garante que o meu resultado é um número maior que 12. Se eu fizer a conta e der um número menor, eu já sei que eu errei, porque vai aumentar o gasto de papel. Então, para a gente resolver isso, a gente vai montar a nossa proporção. Eu vou pegar ali, 36 sobre 45 igual a 12 sobre x. Agora, a gente vai resolver utilizando a propriedade fundamental. A gente pode multiplicar cruzado. Só que, peraí, a gente consegue simplificar para facilitar a nossa vida. Ao invés de eu fazer aquela conta grande ali, 36 vezes x é igual a 12 vezes 45, eu vou simplificar. E aí eu posso fazer até de cabeça essa continha aqui, O 36 e o 12, eu consigo dividir por 12. E pode, Gisele? Pode, porque eu tenho uma igualdade ali no meio. Então, 36 eu vou dividir por 12 e o 12 também eu vou dividir por 12. 36 por 12 vai dar 3, embaixo eu mantenho 45. Isso vai ser igual, 12 dividido por 12 vai dar 1, embaixo eu mantenho x. Agora eu já posso multiplicar cruzado. Opa, mas o 3 e o 45 também dá para simplificar. Agora eu vou simplificar a fração toda. Vou dividir ela por 3. 3 dividido por 3, eu vou encontrar 1. E 45 dividido por 3, eu vou encontrar o 15. Então, ficou 1 sobre 15. Isso é igual a 1 sobre x, que já tinha ali. Então, observe o seguinte. O jeito de resolver é multiplicar cruzado. Mas nesse caso nem precisa. Olha só, eu tenho uma igualdade. A igualdade diz que a primeira fração é igual à segunda fração. Então, eu tenho 1 em cima da primeira e 1 em cima da segunda. Logo, a minha interpretação é que aquele x ali vai ser igual a 15. Ok, pessoal? Hoje eu fico por aqui. A gente se vê numa próxima aula, com mais um pouquinho de regra de 3 e com a resolução de questões da prova do Enem. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o nosso vídeo
E pode escrever aqui nos comentários alguma opinião, se você gostou ou não da aula, para eu poder te ajudar cada vez mais nos seus estudos. Eu fico por aqui, até logo, tchau, tchau!